Bom, vamos lembrar aqui algumas coisinhas sobre função do primeiro grau. A gente viu que toda função do primeiro grau é do tipo y é igual a x mais b. A gente sabe que esse a também é chamado de quê? De coeficiente angular. Então, coeficiente angular. E ele determina, né, a angulação que a reta faz com o eixo x. Esse b aqui é chamado de coeficiente linear. Então, coeficiente linear. E ele é o valor, né, que a reta toca o eixo y. Então, por exemplo, se a gente tem aqui, né, os eixos coordenados, o x e o y, e a gente tem uma reta assim, ó, esse lugar é exatamente o valor de b, é o coeficiente linear. E essa angulação que ela faz, que inclusive a gente pode medir através de ΔY sobre ΔX, a gente já viu que o A pode ser calculado através de ΔY sobre ΔX, essa angulação aqui é determinada pelo coeficiente angular. Se esse coeficiente angular aqui é positivo, a reta é crescente. Se ele é negativo, a reta é decrescente. Ele só não pode, né, ser zero. Se ele for zero, aí é uma reta paralela ao eixo x, né, e é uma reta constante, tá certo? E aí eu quero dizer um negócio a vocês. Muito cuidado para não estar trabalhando sem necessidade, viu? Lembre-se, quando a gente pega uma reta, por exemplo, y igual a 5x mais 10, a gente já sabe que isso aqui é uma reta crescente, porque o coeficiente angular dela é positivo, e a gente sabe que ela toca o eixo y no 10, porque o coeficiente linear diz isso, né? O 10 aqui. Então, é uma reta crescente que toca o eixo y no lugar no 10 aqui. Perfeito? Então, a gente tem como ter essa ideia ao olhar para cá. Outra coisa interessante a gente perceber, quando a gente tem uma outra reta, por exemplo, y igual a 5x mais 8, qual característica ela tem de especial, essa reta y igual a 5x mais 8? Ela é paralela a 5x mais 10. Enquanto a 5x mais 10 toca no valor 10 aqui, a 5x mais 8 toca no valor 8 aqui, mas elas são paralelas entre si. Quando é que eu sei que duas retas são paralelas entre si? Quando o coeficiente angular é igual. Se esse A determina o ângulo que ela vai fazer com o eixo x, se eu tenho coeficientes angulares iguais, o que é que vai acontecer? Se eu tenho coeficientes angulares iguais, eu tenho ângulos iguais. E se os ângulos são iguais em relação ao eixo x, elas são paralelas. Então, grave aí. Coeficientes angulares iguais, as retas são paralelas. E quando eu tenho coeficientes angulares simétricos inversos, oxe, professor, o que é isso? Se o A de uma for igual a menos o inverso do A da outra, ou seja, se a gente fizer meio que nós temos aqui, quando você multiplicar o A de uma pelo A da outra e essa multiplicação resultar em menos 1, a gente diz que as retas são perpendiculares. Então, por exemplo, se eu tenho uma reta aqui, né, e essa reta aqui, como a gente vem conversando, é y igual a 5x mais 8, por exemplo, e aí eu quero saber qual é a reta perpendicular a ela. Então, qual é a reta que passa perpendicular a ela? Várias outras retas passam perpendicular a ela, mas essa em específico, ela pode ser escrita através de, lembra, o A vai ter que ser menos o inverso da atual. Então, se a atual é 5, se o A da atual é 5, o A vai ser menos o inverso de 5, né, mais alguma coisa, sei lá, mais 15. Então ela toca no 15 aqui, né, mas ela é perpendicular. Quando é que eu sei que duas retas são perpendiculares? Quando o A de uma multiplicado pelo A da outra dá menos 1. Ou seja, quando o A de uma é menos o inverso do A da outra. Então, sabendo desses conceitos, vamos tentar aplicar aqui nessa questão. Um sistema cartesiano de coordenadas x e y foi disposto sobre um grande terreno plano. Então deixa eu colocar aqui, certo? O sistema de coordenadas x e y, e aí está aqui, beleza. Nesse terreno passam os trilhos da rede ferroviária que foram modelados pela reta cuja equação é dada por 2x igual a y, 2x mais y igual a 3. Vamos só ajeitar ela para ficar no padrão que a gente gosta de trabalhar. Deixa o y sozinho, pega o 2x está aqui e passa para lá negativo. Então fica igual a menos 2x mais 3. O que é que eu sei sobre essa bichinha aqui? Ela é decrescente, porque o A é negativo, e ela toca no 3 em relação ao eixo y. Então, a reta é mais ou menos assim, tá certo? Ela é decrescente, ela toca aqui no 3, tá certo? Então, esse valor aqui é 3 por causa do coeficiente linear.
O ponto 13 será utilizado como base na realização de importante medição. Então, o ponto 13 seria, o ponto 1 é aqui, o ponto 3 é aqui, então o ponto 13, né? Então o ponto 13 é o que a gente vai tentar colocar aqui, certo? Né? Eu não sei se esse ponto 13 está para cima, se está para baixo, a gente pode ver aqui o que pode acontecer, mas vamos, né, tentar colocar aqui em algum lugar. Vou colocar, não sei se ele está aqui, mas suponho que ele está aqui, certo? O ponto 13, que é o ponto P, será utilizado como base de realização de importante medição. Então a gente vai ter que medir alguma coisa e esse ponto P está envolvido. Ele exigirá dos engenheiros a determinação de um ponto sobre os trilhos que está mais próximo desse ponto P. Me diga uma coisa, se o trilho é esse azul aqui que está passando, qual é o ponto que está mais próximo desse ponto P? Com certeza o ponto mais próximo é aquele que forma 90 graus. Se eu aumentar aqui um pouquinho, veja que essa hipotenusa é maior do que esse cateto, então a distância está maior. Se eu vier um pouquinho para cá, forma hipotenusa, esse aqui é o cateto. A hipotenusa sempre é maior do que o cateto. Portanto, a menor distância realmente é essa daqui, que forma 90 graus. Então, o ponto que está sobre os trilhos, que está a menor distância de P, com certeza é esse ponto aqui, tá certo? E como é que eu faço para encontrar esse ponto aí? Aí, ó, qual é o ponto da reta que foi fornecida que está mais próximo desse ponto P? Cara, para encontrar esse ponto, eu tenho que entender que eu tenho que passar uma nova reta por aqui. No entanto, essa reta que está passando ela é perpendicular. Então, se essa reta aqui é perpendicular à anterior, então o A dela multiplicado pelo A da anterior tem que dar menos 1. Ou seja, o A dela é menos o inverso do A da anterior. Então, se A do anterior é menos 2, essa aqui é menos o inverso de menos 2. Quem é menos o inverso de menos 2? Menos por menos dá mais, o inverso de dá 2, pronto, então ficou 1 sobre 2. Ó. Veja que menos 2 vezes 1 sobre 2 dá menos 1, né, como a gente falou. Então, o A dessa função aqui é 1 sobre 2, que é menos o inverso de menos 2. E o B aqui a gente ainda não sabe, né? Então o B dessa função a gente não sabe ainda. Professor, e como é que eu faço para descobrir o B dessa função? Veja, essa função é a verdinha e nessa função verdinha o P está sobre ela. Veja que o P está em cima dessa função verdinha. E se o P está em cima dessa função verdinha, então esse ponto aqui satisfaz essa função verdinha. Ou seja, quando o x dessa função é 1, o y dessa função é 3. Então, quando o x da função é 1, o y dessa função é 3. E aí, como é que a gente faz isso? Vamos embora. 3 é igual a metade de 1 mais b. Metade de 1 é 0,5. Então, a gente vai jogar esse 0,5 para lá. 3 menos 1 meio é igual a b. Então, como é que a gente faz para encontrar esse b? Tira o mínimo é 2. Né? 2 por 1 aqui, né? 2 por 1 dá 2, vezes 3 dá 6. 2 por 2 dá 1 vezes 1 dá 1. Então, ficamos com b igual a 5 sobre 2. Portanto, chegamos à nossa função verdinha, e a nossa função verdinha é igual a y, é igual a x sobre 2, mais 5 sobre 2. Então, a nossa função verdinha é essa. Tá, a função verdinha, eu vou colocar aqui, é y, igual a x sobre 2, mais 5 sobre 2. A função azulzinha é igual a y, igual a menos 2x, y igual a menos 2x mais 3. E aí, como é que eu faço para descobrir esse ponto vermelho? Esse ponto vermelhinho aqui que eu quero descobrir, que é o mais próximo de P, está exatamente na interseção, exatamente onde elas se cruzam, exatamente onde elas são iguais. Então eu vou fazer essa função igual a essa. No ponto que elas ficarem iguais é o ponto em que a gente quer descobrir, que é esse pontinho vermelho. Então vamos lá. X sobre 2 mais 5 sobre 2, que é a função verdinha, tem que ser igual a menos 2x mais 3, que é a função azulzinha. Então vamos fazer elas ficarem iguais aí, tá certo? Então vou jogar o menos 2 para cá, passa mais 2, né? Ele vem positivo. X sobre 2 mais 2x é igual a 3, que ficou, e o 5 sobre 2 está positivo, passa para lá negativo. Menos 5 sobre 2. Então, ó, aqui nós podemos tirar o mínimo, que é 2. 2 por 2 dá 1, fica x. 2 por 1 dá 2, vezes 2 fica 4x. Então ficamos com 5x sobre 2. E aqui também tira o mínimo, que é 2, né? Ó. Então ficou 2 por 1 dá 2, vezes 3 dá 6. 2 por 2 dá 1, vezes menos 5 dá menos 5. O 2 daqui cancela com 2 daqui, ficamos com 5x é igual a 1. Ou seja, o 5 está multiplicando, passa dividindo, o meu x é igual a 1 quinto. Se o meu x é igual a 1 quinto, veja que nas alternativas só tem letra A com x igual a 1 quinto. Vamos agora descobrir o nosso y.
Para descobrir o nosso y é só efetuar uma substituição, né? Então vamos pegar aqui algumas dessas equações para substituir a nossa, né, o nosso valor de x para encontrar o y. Veja, vou pegar essa segunda aqui que não tem frações, é mais fácil para a gente. Então y é igual a menos 2x mais 3. Se a gente encontrou o x igual a 1 quinto, então menos 2 vezes 1 quinto mais 3. E aí, o nosso y passa a ser menos 2 quintos mais 3. E a gente tem que tirar o mínimo, que no caso é 5. 5 por 5 dá 1, fica menos 2. 5 por 1 dá 5 vezes 3 dá 15. 15 menos 2 dá 13. Então, nosso y é 13 sobre 5. Então, esse ponto aqui, mais próximo de P, é exatamente x igual a 1 quinto e y igual a 13 sobre 5. E isso a gente encontra exatamente na alternativa letra A. Então, nessa questão 108, a alternativa correta é a alternativa letra A.